Seja um mantenedor da Constante TV. Estamos construindo uma TV pela internet, dedicada a comunicar o Evangelho para a glória de Deus. A partir de R$5, você pode ser colaborador desse projeto. Preencha o formulário e torne-se mantenedor hoje mesmo. Ou acesse o site ibconstantinopolis.com.br/Constante TV. Graça e paz, queridos, boa tarde a você que nos acompanha aqui no programa Palavra da Cruz. Nós estamos essa semana meditando no Salmo 119, um salmo belíssimo, uma composição poética que também é uma canção do povo de Israel. Os salmos, nós sabemos, são a poesia dos israelitas, aquilo que eles usavam como seus cânticos espirituais para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Os salmos são riquíssimos em conteúdo teológico, em conteúdo devocional. Os salmos, eles nos revelam o nosso Deus, a grandiosidade do nosso Deus. Os salmos, eles nos revelam quem o homem também é, porque os salmos foram compostos em momentos, a maioria deles em momentos de dor, de angústia. Os salmos, eles expressam sentimentos da alma humana, mas eles revelam também quem é o Deus vivo e verdadeiro. E o Salmo 119, muito embora nós não conheçamos o seu autor, ele não tem os estudiosos não chegaram ao consenso de quem é o autor deste salmo. Ele é um salmo belíssimo. Ele é um salmo que usa uma composição poética muito própria. Ele usa seções baseadas no alfabeto hebraico, seções de 8 versos cada um. Nós já vimos isso. E o porquê nós estamos falando isso? Porque o nosso Deus, ele é um Deus da beleza, ele é um Deus da poesia, ele se revela na palavra escrita, ele inspirou o coração de homens de Deus para revelar-se através da sua palavra. E este salmo, ele tem o seu tema de exaltar a lei do Senhor. É isso mesmo, querido. Há uma lei que rege o universo e esta lei é a lei do Senhor. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Não existe nada que esteja oculto aos seus olhos. Do Senhor é a terra, diz o Salmo, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo está nas mãos do Senhor, ele governa com poder e grande glória. As leis do Senhor são perfeitas. E o Senhor não estabeleceu somente leis espirituais e leis morais. As leis físicas também foram feitas pelo Senhor. Todas elas estão sob o seu domínio. Quando nós vemos no Gênesis, por exemplo, que o Senhor criou céus e terras com o poder da sua palavra, foi Ele quem estabeleceu as leis físicas da natureza. A natureza, ela glorifica ao Senhor, ela exalta a beleza do nosso Deus, e tudo foi criado pelo poder da sua palavra. É um Deus grandioso, é um Deus soberano que conhece tudo e a todos. E nós estamos vendo pelo Salmo 119 que a lei do Senhor, ela é sobremodo excelente. Ela produz felicidade, a verdadeira felicidade no coração do homem. Não a felicidade baseada em bens materiais, em riquezas deste mundo, mas a felicidade baseada no conhecimento do Senhor, nos estatutos do Senhor, nos preceitos do Senhor. Como disse o salmista, nas justas normas do Senhor, porque Ele é um Deus justo e Ele produz normas justas. Não normas enganosas, não normas injustas, mas a lei dele é perfeita, a sua palavra é perfeita. Muito embora isso tenha sido negado por muitas pessoas, até mesmo por teólogos, por pastores, por muitos que ensinam a palavra, muitos estão negando a veracidade da palavra. Muitos estão negando a autenticidade da palavra de Deus, mas ela é uma palavra verdadeira. Nós vamos ver aqui. Olha o que diz o verso 130 deste salmo que nós estamos estudando durante toda a semana. A exposição das tuas palavras concede luz, dá entendimento aos simples. Perceba, querido, que o salmista diz que expor as palavras do Senhor, expor a palavra de Deus, ensinar as palavras do Senhor, explicar a palavra do Senhor concede luz.
É a luz do entendimento, do esclarecimento do texto, mas também é a luz que produz vida. É a luz que dissipa todas as trevas. É a luz da compreensão da palavra que salva. Porque essa palavra, ela é espírito e vida. São as palavras de Jesus, são a palavra do Senhor. E a exposição das tuas palavras, não a exposição de palavras humanas, não a exposição de palavras de homens, de entendimento humano, de achismos humanos, mas a exposição das palavras de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa e ela tem poder para conceder luz e entendimento aos simples. O simples aqui não é uma pessoa financeiramente incapaz ou com menos poder aquisitivo. O simples aqui é a pessoa que tem limitações de entendimento para compreender a palavra, e a exposição da palavra concede luz e dá entendimento aos simples. Como nós necessitamos de homens dedicados à palavra, a mestres na palavra, que ensinem a palavra, que tragam a exposição da palavra, que tragam a revelação da palavra, o puro leite espiritual, a palavra genuína, a sã doutrina, como disse Paulo. Como nós precisamos de pastores, de pregadores verdadeiramente alicerçados na palavra. Por quê? Porque a palavra do Senhor concede luz e dá entendimento aos simples. Ele também ora o salmista no verso 133 dizendo: firma, Senhor, meus passos na tua palavra, para que nenhum pecado tome conta de mim. Queridos, como nós venceremos o mal? Através da palavra. A palavra de Deus nos declara: nós devemos nos sujeitar ao Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É necessário uma submissão ao Senhor, em obediência à sua palavra, para firmar os nossos passos, como disse o salmista, na palavra do Senhor, para que o pecado não tome conta. O pecado, ele luta diariamente. Na nossa há uma luta, há uma guerra espiritual entre carne e espírito. Há uma guerra constante, travada no reino espiritual, e nós devemos vencê-la através da palavra, nos sujeitando ao Senhor, nos sujeitando à sua palavra, aos ensinamentos da palavra. E o salmista aqui fala: Senhor, firma meus passos, eu não quero dar passos, eu não quero caminhar que não seja conforme a tua palavra. Eu te pergunto, querido, você tem caminhado conforme a palavra do Senhor? Você tem orado assim: Senhor, eu quero caminhar nas tuas veredas, na vereda da justiça? Porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Nós já vimos isso no verso 105. Ela ilumina os nossos passos. Nós não caminhamos na escuridão quando caminhamos conforme a palavra do Senhor. E o salmista continua exaltando a palavra de Deus, glorificando a palavra do Senhor. No verso 140 ele diz: tua palavra é fiel a toda prova. Queridos, a palavra de Deus permanece para sempre. Céu e terra passarão, mas a palavra do Senhor jamais passará. Ela permanecerá. Ela é fiel a toda prova. Os homens tentam a todo custo desmerecer a palavra, retirar da palavra do Senhor a sua autoridade, mas ela é fiel a toda prova. E por quê? Qual a razão disso? Porque ela pertence a um Deus santo e soberano, Criador de todas as coisas, um Deus ao qual não há engano algum na sua pessoa, um Deus santíssimo, elevadíssimo. O nosso Deus é excelso, não há ninguém como Ele nos céus e na terra. Ele é superior a todas as coisas. A criação é obra, toda a criação é obra de suas mãos, e Ele é fiel a toda a prova. Todas as provas feitas acerca da palavra de Deus, elas caem por terra, porque a palavra de Deus permanece para sempre. E o salmista diz no verso 142: tua justiça é eterna e tua lei é a verdade. Querido, nesses dias nós temos visto que muitas pessoas têm relativizado a palavra, dizendo: não há verdade absoluta, a verdade é relativa, cada um tem a sua verdade, cada um estabelece para si a sua verdade. Mas não é isso que a palavra ensina. O salmista está dizendo: tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. A lei do Senhor é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele usa o artigo definido. Não é uma verdade, não é uma verdade para cada um, ou cada um com a sua verdade. Não, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, nós sabemos
pela palavra que só há uma verdade, é a verdade de Deus. Ela pertence ao Senhor. Existe verdade nesse mundo? Existe, e ela pertence ao Deus vivo e verdadeiro. Mas a bênção é saber que o nosso Deus, Ele compartilha da sua verdade conosco. Ele compartilhou da sua verdade através da sua palavra. Ele compartilhou da sua verdade conosco, na palavra escrita e muito mais na palavra encarnada, que é o seu Filho bendito Jesus Cristo, nosso Senhor, que pagou o preço pelos nossos pecados, por todos os nossos erros, pela nossa desobediência pela palavra. Foi Jesus quem cumpriu a palavra. Ele disse: eu não vim abolir a lei, eu não vim abolir a lei do Senhor, eu não vim abolir a antiga lei, eu vim para que ela se cumpra. Jesus é o cumprimento verdadeiro, preciso e real de toda a lei de Deus. Ele é o Verbo encarnado, o Logos de Deus. João disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele é o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Sem Ele nada do que foi feito existiria, porque Ele é o Verbo de Deus, a palavra encarnada. Ele é a verdade, Ele é a vida, Jesus Cristo nosso Senhor. E Ele diz: a tua lei é a verdade. Eu posso afirmar com segurança que se você se apegar a esta verdade, você trilhará um caminho de felicidade. Muito embora você encontrará dificuldades, porque o Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, passaríamos por tribulações, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. A verdade de Deus, ela nos garante vida além desta vida. Jesus disse: aquele que vem a mim, ainda que morra, ainda que morra, viverá. Quem beber da água que eu lhe der não tornará a ter sede. Ele é a vida encarnada do Senhor. Ele é o Verbo da vida. Ele é a palavra de Deus, e a verdade é uma só, Jesus Cristo nosso Senhor. Somente Jesus salva, só por meio dele nós alcançamos a redenção, a justificação que a palavra nos ensina. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o salmista diz no verso 165: os que amam a tua lei têm grande paz, e ninguém os fará tropeçar. Que bênção saber que aqueles que têm a lei do Senhor, que amam a lei do Senhor, que nela meditam, que dela fazem um esforço de praticá-la diariamente, eles têm paz. Tem paz com Deus, tem paz consigo mesmo, tem paz no seu coração e na sua mente. Porque a paz que a palavra concede é a paz da convicção de que está fazendo a coisa certa, que não está vivendo conforme a sua vontade, mas conforme a vontade do Senhor. O salmista disse: os que amam a tua lei têm grande paz. Primeiro, a paz com Deus, estabelecido na pessoa de Jesus Cristo, quando Ele justifica o homem, quando Ele perdoa os seus pecados e o homem em arrependimento busca ao Senhor e confessa a Ele os seus pecados. Esse tem paz com Deus. Ele já não é mais um inimigo de Deus, mas pela cruz de Cristo, em arrependimento e contrição, ele alcançou o favor do Senhor. Ele tem paz com Deus e tem paz na sua mente em saber que está fazendo a coisa certa. E o salmista diz: e ninguém os fará tropeçar. Essa é a segurança que tem aquele que vive para agradar ao Senhor e andar conforme a sua palavra. Nada o fará tropeçar a ponto de ele não se levantar para caminhar com o Senhor. Queridos, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. Nós precisamos caminhar com uma direção nesta vida. Aqueles que são chamados pelo Senhor para viver uma vida de integridade, eles são chamados para serem guiados pelo Senhor. E ninguém os fará tropeçar. Esta vida, ela é cheia de obstáculos, ela é cheia de pedregulhos, as pedras são grandes, os obstáculos são grandes. Mas aqueles que vivem de acordo com a palavra do Senhor, esses não tropeçam. Eles andam num caminho de retidão e de justiça. E quando eles estão prestes a cair, o próprio Senhor os levanta. É o Senhor que os ajuda, é o Senhor que os ampara. E o verso 172, o salmista declara que a minha língua celebre a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Verso 174, ele diz: Senhor, anseio por tua salvação, a tua lei é o meu prazer. No verso 72 ele diz que a minha língua celebre a tua palavra. É isso que a palavra de Deus merece: celebração. Ela merece crédito, ela merece exaltação, porque ela procede de um Deus santo, justo e reto.
A minha oração é que você medite neste salmo. A minha oração é que você leia este salmo na sua casa com calma, leia com a sua família, medite em cada sessão dele individualmente, pense nos termos que o salmista usa para falar acerca do Senhor, e que esta palavra habite no teu coração, na tua mente, que ela habite no seio da tua família e que ela faça diferença para produzir a verdadeira felicidade, e que a palavra encarnada, Jesus Cristo nosso Senhor, habite no teu coração para todo sempre, que você ande nessa certeza de que nada te fará tropeçar, porque você vive para agradar a Deus mediante a sua palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.